começando Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Nosso programa é feito em parceria entre a TV Câmara Mossoró e o Instituto Novo Eleitoral. O Instituto que é voltado para o direito eleitoral e direito partidário. Acesse as redes sociais e saiba mais, se informe sobre essas áreas do direito. Para você que é jurista, para você que atua no direito e para você que é cidadão e quer se manter bem informado sobre a política e o jurídico brasileiro. Bom, no programa de hoje nós vamos falar sobre as práticas jurídicas das universidades. Tenho certeza que se você não utilizou o serviço das práticas jurídicas, conhece alguém que já fez uso desse tão importante serviço. Bom, e para conversar conosco sobre esse tema, explicar como as práticas funcionam, o que elas realmente significam, nós vamos aqui trazer nos nossos estúdios Dr. Igor Bernardino, que é advogado e é coordenador jurídico da prática jurídica da nossa UERN. Bom, mas antes que a gente chame o nosso convidado aqui aos nossos estúdios, eu quero informar você que nós estamos aqui para construirmos juntos esse programa que é de cidadania. E por isso nós queremos escutar você que nos assiste. Deixe seu comentário, sua crítica, seu elogio, sua sugestão de tema para os próximos programas nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, @programa Cidadania. Nós estamos aqui para escutar você, para escutar a sua opinião e construirmos juntos esse programa. Lembrando também que no nosso último bloco, quarto e último bloco, nós teremos os nossos colegas Dr. Erval Sampaio e Dr. Pietro Medeiros em seus respectivos quadros. E o Cidadania é exibido toda quinta-feira, 7 horas da noite, sempre um programa inédito para você aqui na TV Câmara, canal 23.2 da grade da TCM. Não custa lembrar, né? Durante toda a nossa programação, você pode, inclusive, rever as nossas edições anteriores. Bom, nós vamos fazer agora um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com o nosso convidado para conversar conosco sobre as práticas jurídicas. Não saia daí que a gente volta já. Os heróis da Marinha sempre estiveram presentes, garantindo nossa soberania, defendendo a Amazônia Azul, atuando em missões de paz pelo mundo, cuidando do nosso povo, mantendo a presença brasileira na Antártica. Estaremos sempre aqui, defendendo o nosso Brasil. Junho, data magna da Marinha. Heróis de sempre. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Aqui nos nossos estúdios nós já estamos com o nosso convidado de hoje, Dr. Igor Bernardino, que vai falar com a gente, conversar um pouco sobre as práticas jurídicas e a prática jurídica, mais precisamente da UERN. Ele que é coordenador jurídico da prática jurídica da nossa universidade estadual. E, como advogado, vai poder também tirar um pouco das nossas dúvidas e comentar sobre a prática, a função, o que faz a prática jurídica das universidades, como ela pode ajudar você, cidadão, cidadã que está nos assistindo. Doutor Igor, inicialmente, nós gostaríamos de agradecer sua presença. Sabemos que as práticas jurídicas, elas têm um papel importante na sociedade e é muito esclarecedor que a gente venha aqui conversar e desfazer alguns mitos que rondam aí esse assunto, né? Pois é, primeiramente queria agradecer o convite. É uma honra mais uma vez estar aqui com vocês, com o pessoal de casa, para tratar de um assunto palpitante. A prática jurídica não só diz respeito a formação do aluno, mas também é prestação de serviço e é educação. Então é gratificante e é muito bom estar aqui para a gente trocar uma ideia a respeito desse assunto. Doutor Igor, para a gente iniciar nossa conversa, né? O que seria, então, a prática jurídica? A gente sempre escuta falar as práticas jurídicas das universidades, sabemos que elas, né, exercem esse papel dentro de um processo em representar alguém, mas de fato, o que elas significam? Como você poderia explicar para as pessoas o que são as práticas jurídicas? Se a gente for trilhar pelo lado acadêmico, né, a prática jurídica é uma disciplina do curso de Direito, uma disciplina obrigatória. Né, não é possível, pela grade curricular exigida, se formar em Direito sem passar por essas disciplinas de práticas jurídicas.
trazendo aqui um paralelo com um curso de medicina, seria como uma residência médica, né? Então, a residência no direito é cursar as disciplinas de prática jurídica. Na prática, a atuação do núcleo ela vai muito além da questão acadêmica, né? No sentido de que, a partir do momento que se abre as portas da universidade para o atendimento ao público, né, se passa a prestar também um serviço à comunidade, né? Por isso que quando se fala em prática jurídica, né, se entende não só como a parte pedagógica, né, na formação daquele estudante de direito, mas também se entende prática jurídica como prestação de serviço. E dentro dessa prestação do serviço que o senhor fala, como você poderia exemplificar para as pessoas o que seriam esses serviços que a prática jurídica presta? Vamos lá. Os serviços prestados pela prática jurídica basicamente são aqueles serviços inerentes ao serviço de jurisdição, da prática jurídica, da prática advocatícia, né, melhor falando. São defesas processuais, são ajuizamento de ações, temos também a participação em ações junto às comunidades, temos também uma espécie de balcão tira-dúvidas. No caso específico da UERN, né, não posso falar com relação às demais universidades, mas na prática jurídica da UERN nós também tiramos dúvidas, né, nos nossos plantões com os advogados. Então quer dizer que as práticas jurídicas atuam como advogados para algumas pessoas, é isso? Exatamente. A prática jurídica ela é formada por estudantes em formação, né, sempre sob a tutela do professor da disciplina, né, e também acompanhado por advogados. A prática jurídica, quando se fala na sua atuação dentro do processo, né, são advogados que estão atuando ali. Na fase pré-processual, os alunos estão assistidos pelos professores e, num segundo momento, eles estão lá acompanhados e o trabalho deles é executado juntamente com os advogados de cada um dos núcleos. Pois é, porque uma coisa que a gente escuta muito as pessoas falarem é que ainda existe um certo preconceito com o trabalho das práticas jurídicas, porque as pessoas acreditam que elas serão atendidas por alunos. Eu queria que o senhor esclarecesse um pouco essa questão do atendimento, né, e da importância e da atuação do advogado das práticas. Então, é um preconceito que, de fato, em alguns momentos a gente percebe, né, a sua existência, mas que ele não se sustenta, né, não subsiste nenhuma razão de ter esse tipo de preconceito, por assim dizer. Isso porque o aluno que está na prática jurídica, ele não é um aluno de início de curso. É um aluno que já está da metade para o final do curso, ele já tem visto mais de 50% da bagagem e da carga horária do curso de Direito, então ele tem plena capacidade para atender o cidadão. Logicamente, por ainda não ser advogado, ainda não estar formado, ele necessita estar acompanhado, como de fato lá na nossa universidade, sempre nos atendimentos, temos o professor da disciplina acompanhando os atendimentos. Então não é um atendimento de segunda classe, né? É um atendimento de primeira classe, feito com profissionais em formação, acompanhados já com profissionais com experiência na demanda e a continuidade desse serviço também por profissionais já devidamente habilitados. Lembrando que seria temerário qualquer universidade, se pudesse, né, é impossível, mas se pudesse alguma universidade lançar e jogar ao mercado um profissional sem um mínimo de atividade e de conhecimento prático, de vivência prática. E é exatamente o que os núcleos de prática jurídica oferecem. Eles fornecem essa possibilidade e é exatamente essa questão da formação do profissional para que na hora que ele saia com seu diploma da universidade, ele já saia plenamente capacitado e habilitado para atuar no judiciário de forma geral. Então, só para a gente deixar bem claro, o atendimento ele é feito pelo aluno, mas claro, para que seja ajuizada a ação ou para que seja peticionado no processo, protocolado no processo, há então a supervisão e Exato. O ato, né, a atuação por um advogado habilitado. Exatamente. Lá na prática jurídica,
da UERN. Os advogados, eles são advogados de carreira, são advogados concursados da UERN, da universidade, né? Então, independente, aí é uma questão que a gente muitas vezes vê, Joyce, diz respeito a uma preocupação, que sabemos que o processo muitas vezes demora um pouquinho mais, né? E um processo demorado dá tempo ao aluno se formar e sair da universidade, né? Mas esse processo ele não fica parado. Esse processo ele continua sendo movimentado, continua sendo impulsionado pelos profissionais do Núcleo de Prática Jurídica. No caso específico da UERN, repito, os advogados que são concursados da própria UERN, né, que eles dão continuidade nos processos, independente do período, do tempo que esses processos passam tramitando. As pessoas então podem ficar preocupadas porque, inclusive, alguns atos eles são privativos do advogado, né? O aluno não poderia fazê-lo, né? Então, isso é importante a gente esclarecer para que deixe as pessoas bem conscientes e informadas para que elas, né, desmistifiquem essa atuação do aluno, né? Que, como o senhor bem falou, é importante que esse aluno aprenda, né? Tem essas duas vertentes, o aprendizado e esse serviço, essa prestação de serviço social, que é muito importante. Então, é bom esclarecer, é importante esclarecer que alguns atos são privativos do advogado, que o aluno nem poderia fazê-lo, e aí a gente destaca, nesse sentido, a seriedade e o profissionalismo das práticas jurídicas, né? Com certeza. Doutor Igor, e falando um pouco sobre quem pode, né, usufruir desse serviço, como as pessoas elas podem, então, saber se elas poderiam ser atendidas ou não pelas práticas jurídicas? Então, cada núcleo, né, cada universidade, ela tem autonomia para disciplinar os critérios de recepção dos seus assistidos, né? Lembrando que nas práticas nós não temos clientes, né? Nós não recebemos por esse serviço, né? Nós temos assistidos. Então, o assistido da prática jurídica da UERN, ele tem que se enquadrar no perfil social, né? Esse perfil social, ele vai da questão da renda familiar, é analisado da renda familiar até 3 salários mínimos, tá certo? E também em relação ao valor da causa, que a gente não pode discutir os critérios da prática jurídica da UERN, a gente não pode ultrapassar o limite de discussão do valor de R$30 mil no objeto da demanda. Por exemplo, se a gente está pleiteando uma partilha de bens num divórcio, né, uma mansão num grande condomínio em Mossoró, embora a pessoa se enquadre no requisito econômico, mas quando a gente vai para o requisito patrimonial, aí o valor da causa, sem dúvida, vai ultrapassar e a gente não vai ter condições de atender essa demanda. Bom, doutor Igor, nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta falando ainda um pouco sobre as práticas jurídicas, a prática jurídica da UERN, mais precisamente, e tirando um pouco das nossas dúvidas sobre como a gente pode, então, comparecer à prática, qual documentação pode levar e como, então, pode ser feita, né, essa avaliação da causa, da possível causa a que o cidadão, a cidadã que está nos assistindo tem direito. Bom, a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta conversando sobre esse tema com o doutor Igor. Não sai daí que a gente volta já. Você tem criança de 1 ano e 6 meses a 3 anos em casa? Então este vídeo é para você. Ministério da Saúde apresenta Tem Criança em Casa? Tem aprendizado também. Confira as atividades que você pode fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado e desenvolvimento do seu pequeno. Com 1 ano e meio, uma interação legal pode ser a escolha da roupa. Ao invés de decidir pela criança, convide ela a escolher junto. Se ela conseguir, deixe que ela vista a roupa sozinha. Bermuda, calça e saia são as peças mais fáceis para começar, sem pressionar ou repreender a criança. Outra atividade que pode ser divertida é o desfraude. Comece incentivando o uso do pinico ou do vaso sanitário. Nessa idade, a criança também já consegue encaixar peças e empilhar. Fazer uma torre bem alta pode ser uma ótima brincadeira. Para os pequenos que são criativos, criar personagens ou nomear objetos e criar uma história juntos pode ser muito legal. Já para aqueles muito agitados, jogar bola, brincar de pique-pega ou corrida pode ser a solução para extravasar. Já com 2 anos, é indicado continuar incentivando a independência da criança e elogiando suas conquistas para criar o hábito. Se o desfraude deu certo, elogie sempre que a criança fizer suas necessidades sozinha.
Se ainda não foi completo, continue incentivando para ela conseguir. Experimente cantar músicas simples para que a criança grave e consiga cantar para você. Um jeito muito bom de ativar a memória das crianças é ensinar a responder perguntas simples que ela saiba a resposta. Como, quem é que mia e quem é que late? Se ajudar, mostre as figuras e faça as perguntas juntos. Nessa idade, a brincadeira pode ficar ainda mais rica se você convidar a criança a desenhar objetos, como a casa onde ela mora, o sol, um quadrado, a mamãe e o papai. Você também pode contar histórias e pedir para que seu filho fale o nome dos personagens que está vendo. Confira as atividades para a faixa etária do seu filho e convide todos de casa para realizarem essas atividades juntos. Elas ajudam no aprendizado da criança e criam momentos de afeto e diversão em família. Estamos de volta com Cidadania, hoje falando sobre as práticas jurídicas das universidades. E aqui, conversando conosco, o Dr. Igor Bernardino, que é advogado e é coordenador jurídico da prática jurídica da UERN. Doutor Igor, a gente falava no bloco anterior um pouco sobre esses requisitos das pessoas que podem, então, acessar esse serviço das práticas jurídicas, né? Mas, então, quem está nos assistindo, como ela pode, então, saber se ela pode ou não utilizar esse serviço? Ela vai, então, comparecer à prática jurídica da UERN, por exemplo, e vai levar alguma documentação? Quem vai fazer essa avaliação? Nosso corpo técnico, ele tem assistente social, né? Temos também os nossos técnicos lá, que estão habilitados a recepcionar os assistidos, né? Os possíveis assistidos e sua documentação para análise e triagem. Né? Lembrando que os assistidos eles só terão acesso ao atendimento com os professores e alunos, no primeiro momento e no segundo momento com os advogados, propriamente dito, após essa triagem. Né? Então, para a questão de documentação, né, respondendo precisamente sua pergunta, além dos documentos pessoais, comprovante de residência, né, também levar o comprovante de renda, né, que é para ser feita a triagem social, e lá na entrevista lá é que se vê e se dimensiona o valor dessa causa, o objeto que a gente vai discutir, para verificar direitinho se está enquadrada dentro daqueles limites que a gente falava no bloco anterior. Eu vou repetir aqui, que é o de renda de até 3 salários mínimos e a discussão, o objeto da discussão no processo, não ultrapassar o valor de R$30 mil. Doutor Igor, e uma dúvida que muitas pessoas têm é, como fica o meu processo quando a faculdade entra em greve? A gente sabe que hoje existem práticas jurídicas em faculdades públicas e particulares, né? Mas no tocante às faculdades públicas, quando a faculdade entra em greve, como fica o processo nas práticas jurídicas? Vamos lá, existem 2 serviços, né, na prática jurídica. É o serviço educacional e também o serviço jurídico que é prestado. Então, no momento em que a universidade entra no movimento paredista, numa greve, por exemplo, né, se são suspensos as atividades acadêmicas, né, a atividade jurídica não para. Né, e aí nós adotamos isso já em outras oportunidades, um sistema de rodízios entre os advogados, para que esses processos não fiquem parados, levando em consideração que, embora a universidade, em algum momento e por algum motivo, ela suspenda suas atividades, né, o judiciário ele continua, os processos se mantêm. Um exemplo disso, Joyce, a gente teve aqui durante 2 anos. Né, tivemos 2 anos de pandemia, 2 anos onde foi impossível o atendimento presencial, mas a prática jurídica não parou. Né, o que se suspendeu foram as atividades presenciais, consequentemente os atendimentos, né, mais os processos em andamento, né, em escala, os advogados foram acompanhando todos. Então não houveram prejuízos, embora tenha havido de fato uma redução nos atendimentos, aconteceu isso em todo lugar, não haveria de ser diferente na prática jurídica, mas o que tinha, né, foi devidamente acompanhado. Então, assim, nessas oportunidades, vocês muitas vezes não conseguem atender novas pessoas. Mas os processos existentes que estão em andamento, vocês então dão continuidade ao serviço. Perfeitamente. É uma situação que ela ocorre não só em situações de greve. Aconteceu durante a pandemia, acontece também durante o recesso acadêmico,
né? Os alunos estão de férias, os professores estão de férias, mas o judiciário continua em plena atividade. Então a prática ela não pode parar, né? Então os advogados, junto com os técnicos da universidade, eles dão seguimento a esse trabalho. Doutor Igor, e falando um pouco sobre a prática da UER mais precisamente, quais são as áreas de atuação? Por exemplo, se eu tenho um processo criminal ou um processo de divórcio, ou então direito do consumidor, quais processos vocês conseguem atender a população? Bem, a grande maioria dos processos que são atendidos pela prática jurídica, eles dizem respeito a ações de famílias. Estamos falando aqui de divórcios, de ações de alimentos, execução de alimentos. Estamos falando aqui em inventários também de pequena monta, lembrando daquele critério do limite de R$30 mil, mas muitas vezes a pessoa falece, ficou um pequeno saldo de FGTS, um pequeno saldo em conta bancária, ou uma rescisão trabalhista, né? Os direitos trabalhistas da pessoa falecida e a família ficou sem ter como receber. Então procura o núcleo jurídico, o núcleo de prática jurídica, e a gente está tendo essa demanda. E hoje, onde é que está localizada a prática jurídica da UERN? Qual o horário de atendimento? Para que quem está nos assistindo, né, caso queira fazer uma visita lá na prática. Sim, com certeza. A prática jurídica da UERN hoje, ela se encontra na Avenida Rio Branco, no mesmo prédio onde antigamente funcionou o Fórum Silveira Martins, aqui ao lado do teatro, inclusive aqui pertinho dos estúdios. E nosso atendimento, ele é feito, os plantões dos advogados, todas as manhãs, de segunda a sexta, recebendo os assistidos das 8 às 11, 11, 11h30, que a gente precisa também de um período de trabalho interno para a gente movimentar os processos. A gente não pode pegar todo o tempo do expediente e colocar para atendimento, senão a gente não teria como acompanhar os processos. E o atendimento ele pode ser feito quando o assistido ou o interessado na comunidade, ele pode ir diretamente à prática jurídica nesses horários, ou também nos horários das disciplinas, né? Pode ser também feito através de telefone, agendamento, no 3315-2001, vou até repetir, né? 3315-2001. Esse atendimento é tanto para ligação, como também por via WhatsApp, e pode agendar um atendimento com a gente lá. E para quem, falando ainda da prática jurídica da UERN, para quem compareceu, através da prática ajuizou sua ação, como se dá essa comunicação, né, com a pessoa que foi atendida em relação à movimentação processual? Como vocês fazem esse contato? Então, quando o assistido nos procura, ele já é preenchido seu cadastro. Então a gente fica em contato telefônico, um endereço, né? E sempre que possível a gente faz essa comunicação através do nosso canal telefônico, né? Quando não é possível, né? Lembrando que esse contrato é um contato ativo, né? A prática jurídica fazendo contato com o assistido. O caminho inverso não é possível. Eu vou explicar para o pessoal de casa, né? Para que entenda. 99,9% das ações da prática jurídica, elas dizem respeito ao estado da pessoa. São divórcios, são ações de alimentos, como eu acabei de falar há pouco. E essas ações, por obrigação legal, elas tramitam em segredo de justiça. Então, obviamente, a gente não tem como, através de uma ligação ou através de um contato via WhatsApp, se certificar da identidade da pessoa que está do outro lado. Então, naturalmente, informações devem ser realmente buscadas de forma presencial, né, por questões de sigilo processual, né, e também temos agora a LGPD bastante em alta, onde a gente fica também limitado no tocante a prestar informações, fornecer dados, enfim. Doutor Igor, e por que eu fiz essa pergunta? Porque eu vi muitas vezes os processos não conseguirem chegar ao seu fim, os alunos e advogados e professores não conseguirem dar andamento ao processo porque simplesmente as partes desapareciam. Não atualizavam o contato, não apareciam mais a prática. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco, né, dessa importância dessa pessoa estar sempre buscando informações sobre o seu processo e principalmente atualizando seus dados cadastrais. Existe uma obrigação legal, né, não só
para aquela pessoa que está assistida por algum dos núcleos de prática jurídica, pela Defensoria Pública, mas também aquelas pessoas assistidas por advogados privados, ele tem obrigação de manter, junto ao processo, seu endereço atualizado. Porque se falha o atendimento com a pessoa que está patrocinando a causa, no caso da prática jurídica ou do advogado, vai uma intimação pessoal para aquele endereço que está cadastrado no processo. Então, a partir daquele momento, para a justiça, aquela notificação ela foi válida. Então, há essa obrigação legal. Se a gente se muda, né, e não informa no processo, as intimações que forem destinadas àquele endereço, elas vão ser reputadas como válidas, independente de ter recebido ou não. Então pode causar, sim, um prejuízo processual no que diz respeito à prova, no que diz respeito ao cumprimento do prazo, podendo, inclusive, ser levado a uma improcedência ou procedência indesejada ou até mesmo a extinção do processo. Doutor Igor, só para a gente finalizar aqui, só para a gente deixar bem claro que o serviço prestado pela prática jurídica da UERN, ele é gratuito, né? É gratuito. O serviço é gratuito, não existe nenhum tipo de contrapartida, é um serviço totalmente custeado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Esse ano nós já fizemos mais de 660 atendimentos, projetamos encerrar o ano com mais de 800 atendimentos, né? Lembrando que esse ano nós começamos a atender já quase no mês de março, né? E projeção para 2023 mais de 1.000 atendimentos. Esse último semestre que encerrou agora, nós ajuizamos 70 ações, novas ações. Temos de 2015 e 2022, nós já atuamos em mais de 2.700 processos, o número exato eu não recordo, mas são mais de 2.700 processos, o que retrata em números, né, a gama e a abrangência do atendimento que é feito gratuitamente, repito, pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte aos assistidos à comunidade de Mossoró. Né? Não só de Mossoró, mas também Serra do Mel e Governador do Serra Rosado, que são cidades que compõem a comarca de Mossoró e onde nós conseguimos atender. E nós vemos, né, a importância da prática jurídica como um todo, mas eu vou citar aqui a UERN como exemplo, porque, como o senhor mesmo disse, hoje nós temos outras universidades, já chegaram outras faculdades de direito, né, mas há alguns anos a UERN ela era exclusiva, né, a prática jurídica da UERN era exclusiva na cidade. Então, nós agradecemos a sua presença e, em seu nome, nós agradecemos também a UERN pelos serviços prestados a todo o estado do RN. Nós que agradecemos o espaço, né, através da minha pessoa, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte se faz presente nesses estudos, se faz presente na casa de você aí que está do outro lado da telinha e se coloca à disposição. Né? Estamos lá para atender o público, para prestar o melhor serviço que nós pudermos prestar, de forma gratuita. Muito obrigada, doutor Igor Bernardino, que é advogado e coordenador jurídico da prática jurídica da UERN. Nós agradecemos mais uma vez sua presença e vamos agora finalizando este bloco. Daqui a pouco, no quarto e último bloco, nós voltaremos com nossos convidados, Dr. Erval Sampaio e Dr. Pietro Medeiros, no quadro Em Pauta e o Povo Quer Saber. Não saia daí que a gente volta já. Os heróis da Marinha sempre estiveram presentes, garantindo nossa soberania, defendendo a Amazônia Azul, atuando em missões de paz pelo mundo, cuidando do nosso povo, mantendo a presença brasileira na Antártica. Estaremos sempre aqui, defendendo o nosso Brasil. Junho, data magna da Marinha. Heróis de sempre. Estamos chegando no nosso quarto e último bloco do Cidadania e você sabe, você que nos acompanha, que já nos conhece, sabe que esse bloco é reservado aos nossos colegas Dr. Erval Sampaio e Dr. Pietro Medeiros. Então, eu vou chamando agora o Dr. Erval com mais uma opinião no quadro Em Pauta. Meus amigos e amigas que acompanham o nosso quadro Cidadania, que alegria, que satisfação, mais uma participação no programa, não é? Em Pauta, aqui discutindo temas polêmicos. Nós vamos tratar aqui nas vésperas da eleição de algo que evidentemente é interessante, não diz respeito diretamente ao
vamos dizer, ao eleitoral, a essa parte política das eleições, mas com certeza tem reflexo. Nós tivemos na semana passada a mudança no comando do Supremo Tribunal Federal. E uma mudança que, dentro do contexto, infelizmente, inclusive, dessa polarização muito grande que eu tenho aqui trazido, comentado, né? Que tem chegado a todos os poderes, por mais que essa parte ideológica, essa parte da política propriamente dita, a política no sentido mais restrito, funcione por óbvio e deva funcionar nos poderes executivo e legislativo, a política no sentido amplo também deve existir no Poder Judiciário, só com uma política diferente, inclusive com o cumprimento das atribuições, né, do Poder Judiciário previstas na Constituição, né, dentro, evidentemente, do tecnicamente a gente chama de competência. Mas a ministra Rosa Weber, que assumiu, a segunda mulher a assumir a presidência do órgão de cúpula do Supremo Tribunal Federal, a primeira foi a ministra Ellen Grace, né? A ministra Rosa, que é juíza de carreira, ela fez a sua carreira toda na Justiça do Trabalho, né? Até chegar ao Supremo Tribunal Federal, chega num momento que indiscutivelmente, né, nós não podemos negar, um momento tenso. Primeiro porque todos têm visto, não estou dizendo que é errado, estou retratando, para mim até existem alguns exageros. Tudo tem se levado ao Poder Judiciário, né? É o que a gente chama de terceiro turno, quarto turno, né? Só para fazer aí uma figura de linguagem. Ou seja, as instâncias políticas, as instâncias partidárias, né, não conseguem muitas vezes, dentro das regras do jogo, eu diria, né, dentro da política propriamente dito, as suas vitórias, tá? Mas não estou também contestando isso. A democracia como um todo deve acolher, inclusive, das lutas empreendidas pela minoria, e muitas das questões cruciais do país são decididas, né, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. E eu toco nesse assunto porque a ministra Rosa Weber, até pela sua tradição, pelo seu estilo, né, a firmeza com que ela, inclusive, disse que desempenharia, né, 1 ano e pouco só de mandato, porque ela vai se aposentar em outubro do próximo ano, completa 75 anos, o presidente do Supremo tem um poder muito grande, né, e ela sabe disso, é o chamado poder de agenda. Então ela vai, com certeza, dentro da sua visão, né, dentro inclusive do seu perfil, né, perfil inclusive que é conhecido por todos, né, é muito claro o estilo da nossa ministra, ela evidentemente vai se deparar, penso eu, não só com alguns aspectos pós-eleições complicados, né? Nós sabemos que no Tribunal Superior Eleitoral assumiu o ministro Alexandre de Moraes, já, me permita aqui a expressão, com 1001 pepinos. Então, faz parte hoje se empurrar para o Poder Judiciário. E aí a ministra vai ter que ter muito jogo de cintura, porque penso eu que muitos dos casos que estão sendo submetidos ao crivo do Poder Judiciário, em especial, eu diria, ao próprio Tribunal Superior Eleitoral e com ênfase agora o Supremo Tribunal Federal, tem que se ter muita cautela, equilíbrio, né? Até para que não se tensione ainda mais, né, todo esse momento vivido e também, por outro lado, não se deixe de cumprir a Constituição, quando diz que lesão, ameaça de lesão a direito, né, não deve ser excluída de apreciação do Poder Judiciário. Então, penso eu que a ministra tem que conduzir com muita parcimônia, com muito equilíbrio, muita ponderação, tudo que diz respeito, né, a essa preocupação do que a gente chama de judicialização da política. Ela firmou os seus compromissos, né, espero que as cumpra. E fazendo o link que eu deixei de propósito para fazer no final, o próprio ministro Fux, né, que lutou, inclusive, para que decisões individuais dos ministros não fossem, vamos dizer assim, feitas, né, não fossem executadas, prolatadas, porque ele pode, evidentemente, os ministros decidir individualmente, a decisão válida pelo colegiado. O ideal é que se continue a tentar cumprir essa promessa
de que o Supremo deve decidir colegiadamente, principalmente esses temas mais palpitantes e que são levados, né, pela classe política ao judiciário. Então a gente espera que a ministra realmente faça um grande mandato. Ela tem uma bagagem muito grande e eu particularmente tenho uma esperança muito grande que ela possa desatar e avançar vários nós, vários gargalos do Poder Judiciário e equilibrar todos esses temas que são levados ao Supremo Tribunal Federal. Um grande abraço e até, quem sabe, uma visita breve ao estúdio da TV Câmara Mossoró. Obrigada, Dr. Val Sampaio, por mais essa participação. E agora, Pietro, vem cá que a gente quer escutar você com mais um tema que você escolhe e sempre, claro, escutando as opiniões dos seus seguidores que sempre deixam lá uma sugestão de tema para você tratar. Bom, Pietro, vem que agora é com você. Olá, você que nos assiste, este é o quadro O Povo Quer Saber, aqui na TV Câmara Mossoró, com mais um tema relevante, mais um tema importantíssimo para você que nos assiste e hoje de forma mais específica para você, mulher, que está gestante, que está em uma relação de emprego. Eu recebi uma pergunta essa semana aqui nas nossas redes sociais e a gestante me perguntou se ela, por estar gestante e está em um contrato de trabalho temporário, se ela tem a estabilidade garantida na nossa Constituição. Vamos deixar claro que a Constituição garante a estabilidade para gestantes em contratos de trabalho com prazo indeterminado. Então, contratos com prazos indeterminados, a gestante, após o parto, tem uma estabilidade de 5 meses, ou seja, o empregador não poderá demiti-la nos próximos 5 meses posterior à gestação. Mas a dúvida é, a maioria dos contratos são por tempo indeterminados. E nos contratos por tempo determinados, regidos pela Lei 6.019 de 74, como é que funciona? O TST, Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, os ministros decidiram que, em contratos regidos pela Lei 6.069 de 74, esses contratos que você tem um prazo certo para entrar e um prazo certo para sair, neste caso de contratos por prazo determinado, a gestante não tem estabilidade. Então, se você é contratada, por exemplo, em uma corretora de imóveis ou uma corretora de vendas, em um caixa de supermercado, para trabalhar por 3 meses ou 180 dias, por exemplo, 6 meses, então você já sabe quando você vai entrar e já sabe quando você vai sair. O Tribunal Superior do Trabalho já decidiu que nestes casos você não tem estabilidade na função que você está exercendo. Então o gestor poderá, o empregador poderá demiti-la, certo? Há uma celeuma, digamos assim, porque existem também contratos por prazos determinados, mas contratos de experiência. E aí nos contratos de experiência, qual a diferença do contrato de experiência para o contrato por tempo determinado? No contrato de experiência, você tem a expectativa que você vai ficar no cargo que você está exercendo, certo? Então, no contrato por prazo determinado é diferente. Você tem o dia que você vai entrar e o dia que você vai sair. Já está explícito no seu contrato. Então, há uma celeuma, há decisões que no contrato por experiência teria sim estabilidade em virtude de que há uma expectativa de contratação. Já no contrato por prazo determinado não tem essa expectativa. A gestante já sabe, a pessoa já sabe o dia que vai entrar e o dia que vai sair. Então o Tribunal Superior do Trabalho decidiu que não tem essa estabilidade. Então, se essa foi a sua dúvida ou é a dúvida de outra pessoa, compartilhe, né, o nosso programa, compartilhe aí as informações que vai ser de bastante proveito para você e para os seus amigos, tá bom? Então, um grande abraço e fiquem com Deus e até a próxima.
Obrigada, doutor Pietro Medeiros, e o seu quadro O Povo Quer Saber. Bom, nós vamos chegando ao final desse programa. Agradecemos a você por nos acompanhar até aqui e convidamos para que você possa continuar na programação da TV Câmara. Até a próxima quinta-feira. Tchau!